Boa noite, gente. Esperar todo mundo entrar. Boa noite. Boa noite. Muito frio? Gente, eu tô congelando. Vocês não têm... Olha, Aqui eu tô pingando de suor. oh, delícia. Tá calor aí, Caim? Tá calor aí? Muito calor, cara. Tá Muito. brincando. Aqui tá Demais. geladérrimo, cara. Não, Geladérrimo. gente, a gente vai congelar se continuar assim. Que inveja de ele morar num lugar quente. É, bastante. Bom, como a Elô falou, o Murilo, ela não conseguiu contatar o Murilo essa semana. Então, como ele já estava sabendo da live, mas ele estava todo atarefado essa semana, talvez ele não consiga aparecer. Daí ela falou para a gente começar sem ele. Se ele aparecer, ele entra no meio. Certo. O Murilo Tá. tá igual o Timaya da literatura, né? Timaya que vazava, assim, né? Não, mas Ele estava informaram que com um compromisso essa semana, então. profissional, né? Coisas É, importantes, isso aí. aí ele chegou a avisar que ele ia ficar meio incomunicável, mas que ele viria para a live, então capaz que ele apareça no meio do caminho aí. Legal, bacana. Bom, se apresentem. Pode ir, Albano, primeiro. Eu primeiro? Ah, você tem mais história para contar, vai lá. Não, você é mais experiente. Eu sou Albano Marx. Eu não gosto muito da ideia, né, de falar assim, sou escritor, né? Mas como escrevo, eu sou escritor, assim, né? Porque eu vejo escritor como aqueles grandes escritores, aqueles grandes nomes, né? Então eu sou alguém que escreve, né? E estou aí me enveredando pela área da escrita, voltado para o realismo fantástico, né? Assim como o nosso amigo, né, o Caim. E o objetivo, como eu Voltou. Então, Pausou sozinho o vídeo. mas foi o seu, eu acho. Pra Foi. gente Foi o ficou. meu, bugou. A internet está sobrecarregada, né? Tá complicado. Então, é isso. Sou escritor de realismo fantástico, né? O objetivo é fazer com que as pessoas pensem fora da caixa. A gente está indo para o segundo livro agora, né? O primeiro foi os primeiros astronautas. Aí comecei de forma independente. Em pouco tempo já estava com a Cristal. A gente lançou a segunda edição, né? Dos primeiros astronautas. E estamos indo para o livro da existência agora, né? No próximo mês. E vamos aí seguindo com a Cristal. Logo, logo tem mais também. Pode falar. Bom, eu sou Caim Wolf e eu sou de Alagoas, sou de Maceió. Na verdade, nasci no interior, na cidade de Palmeira dos Índios, que é um ícone por causa da literatura, por causa do Graciliano Ramos, o nosso ilustre de lá. Eu também estou na linha, estou na Cristal Books, graças ao meu amigo aí, Albano, que me convidou, facilitou, reconheceu a minha tentativa aí de escritor também. E eu faço essa linha do romance de ficção científica infanto-juvenil e também faço outra linha de pesquisa dentro do realismo fantástico com temas que
me fascinaram na adolescência e eu estou trazendo para a minha vida outra vez, porque me faz bem, que é o realismo fantástico, são os mistérios do universo, os mistérios da humanidade. Aí também tem o meu trabalho com o site do Detetive do Improvável, que é onde eu faço vídeos, é o canal do Detetive do Improvável no YouTube, e faço alguns artigos científicos e matérias sobre sistemas de ufologia, de mistérios em geral. A minha área preferida é a arqueologia, chamada arqueologia proibida. Bom, é isso. Falem mais do livro de vocês, um breve resumo, Eu vou lançamento. Vou trocar meu fone aqui. Cauel. Bom, enquanto vamos esperar o Albano? Não, pode ir falando, eu vou trocar o fone. Eu tô com um delay aqui. Eu ouço eu mesmo, entendeu? Tá dando eco mesmo. Deixa eu ver se eu consigo reverter isso. Bom, vamos lá. Melhorou. Veja bem, na minha escrita, é a primeira vez que eu vou falar de um livro meu. Então, acho que praticamente tudo é inédito que eu vou falar. Mas uma coisa é realmente inédita. Eu sempre... o que está no meu livro que vai ser lançado agora, que seria um dos livros de uma coletânea de contos que eu escrevo, que eu imagino e escrevo já há décadas. Desde a adolescência, quando eu morava lá em Palmeira dos Índios. Palmeira é um lugar, assim, para uma criança se criar, extremamente mágica, sabe? É extremamente mágico. Por exemplo, até 10 anos de idade, você acha que um lobisomem, pelo menos na década de 80, é um ser como um boi, um cachorro, que você ia dormir e os pais dos seus amigos saíam caçando uma pessoa que supostamente estava se transformando em lobisomem, né? Paralelo a isso, eu tenho ainda meus pais que fizeram um juramento assim, olha, eu vou lhe negar brinquedo, lhe negar roupa, mas nunca vou lhe negar um livro. Então, na época tinha o Círculo do Livro, eles são professores, e aí mandaram eu escolher um livro, e eu escolhi o Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, e esse livro marcou uma geração. De lá para cá, logo depois eu conheci Sérgio Russo, na Ed Ouro, que tinha muitos livros de realismo fantástico na época, a preços módicos, eram livros muito populares, e que vendiam muito. Taxistas, médicos, padres, todos compravam os livros da Ed Ouro naquela época. Era uma boa proposta. E aí eu fui entrando nessa época, tinha a revista Planeta também, antes da UFO, que tem até hoje, que introduzia todos esses temas de parapsicologia, de ufologia. Isso me levou à feira de ciência no colégio, eu me tornei um expert. A verdade é essa. Então, mais contemporaneamente, quando o History começou a apresentar esses temas, eu, assistindo com minha esposa, eu dizia, olha, isso aí não bate com a maior autoridade em Triângulo das Bermudas, que foi Charles Burns, por exemplo. Ele disse que é assim, 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 baseado no livro tal, tal. Aí ela me disse assim, rapaz, se você morasse na Inglaterra, na Europa ou nos Estados Unidos, você estava aí no History. Aí eu disse, então eu vou fazer um canal. Então eu fiz o canal, fiz o site do Detetive do Improvável, mas eu tinha uma necessidade de fazer algo na base do romance, e aí eu trouxe o conto A Flor e o Gigante, que seria o primeiro de uma cronologia que eu vou dizer a vocês, essa é a parte que é pela primeira vez que eu vou dizer, hein? Nem minha esposa sabe. Olha só. Inédito. Nunca ocorreu de eu dizer, e eu me lembrei disso hoje à tarde. Certa vez, eu estava enfermo, uns 15 dias, e estava acamado. Era uma criança que estava acamada. E aí a cabeceira da minha cama via o céu. E eu começava a ver as nuvens. As nuvens passavam numa sequência em minha janela, como se fosse um filme. Elas apareciam e desapareciam, apareciam e desapareciam. E ali aquela pareidolia, né, que a gente faz, dá forma ao amorfo na nuvem,
ver cenas, ver personagens, eu consegui fazer uma sequência que eu via lógica de uma civilização que surgia nas nuvens, reinos iam passando, e eu começava a desenhá-los, a anotar sobre eles. Então eu tenho até hoje o livro das eras, no qual eu criei uma cronologia que é como se a gente contasse a história da humanidade, desde as primeiras tribos até hoje. Só que eu peguei algumas influências nesse universo e peguei algumas coisas do realismo fantástico, dos astronautas antigos, da ideia de uma civilização avançada chegar num planeta e colonizá-lo, e da ideia de existir semeadores, os primogênitos do universo. Imaginar uma primeira raça, a primeira que teve a autoconsciência de olhar a paisagem ao redor e dizer, isso não sou eu, essa pedra não sou eu. E por serem os primogênitos, eles sentiram a necessidade mais próxima do Criador de criar. E então eles fabricariam sementes. Entrando num suposto, eu não sei se é essa hora que você quer que eu explique a obra, então eu posso deixar para depois. Me desculpa, vai me controlando. Pode falar, fica à vontade. Então, aí eu junto a parte do Triângulo das Bermudas e imaginei uma nebulosa na qual as pessoas entram ali, os seres entram e jamais retornam, como o Triângulo das Bermudas. Só que isso não seria o fim. E esses semeadores chegando dentro dessa nebulosa, encontrando um sistema solar, eles resolvem fazer o que eles fazem de melhor, que é plantar a vida. Então ele começa a semear esses planetas e aí nasce essa civilização que eu imaginei. E a Flor e o Gigante é a primeira pincelada nessa grande cronologia que eu escolhi um ponto, como se fosse assim, falar sobre um casal que habitou e criou seus filhos na Revolução Francesa. Eu tenho toda a história da humanidade, mas eu pincelei um momento da nossa civilização para contar ela. Só que nesse caso eu criei os vegetais, eu criei as crenças, eu criei tudo que eu imaginei nessa época e está no Livro das Eras. Ah, que legal. Bacana, gostei da premissa. Eu gosto bastante desses mistérios, Triângulo das Bermudas. Tudo que sai de filme, livro, eu leio tudo. Mas é porque eu acho muito interessante, né? Algumas coisas assim que não tem explicação. Até o Egito entra nessa confusão. Olha só como a mente vai. Pede para ele mostrar a sala dele. Eu tive várias oportunidades de pesquisar. O Egito, eu tenho a oportunidade de ter um amigo lá, e eu já fui lá, e eu conheci lá no Cairo. Eu meio que sabotei uma viagem turística para tornar uma viagem, viagem investigativa. Entendeu? É porque não tem explicação. Se você analisar, hoje a gente levaria dezenas de anos. Como que eles faziam aquilo? Se bem que morria Faraó, nascia Faraó e não tinha terminado a obra. Até aí tudo bem, né? Sim. Mas mesmo assim, né? O negócio era braçal. Não consigo ver explicação para aquilo. Porque talvez não tenha uma explicação. Sabe, olha, uma das coisas curiosas que está ali, que eu lhe convido, essas pesquisas estão no site do Detetive do Improvável e tem os outros livros que eu espero lançar pela editora Cristal Books. Muito legal. Mas eu lhe desafio, por exemplo, a observar fotos da Esfinge. A Esfinge, ela tem uma desproporcionalidade da cabeça para o corpo. A cabeça é extremamente menor em proporção do que o corpo. Ela é uma obra perfeita. Então não tem lógica da cabeça ser menor, desproporcional ao corpo, a não ser que eu tivesse uma cabeça maior anterior e a esculpisse no gosto do faraó. Então eu posso teorizar que tudo já estava lá. A tradição antiga fala em textos que o Egito ainda se chama Tamera. E a Bíblia chama o Egito de Egito. Então, tem muito que estudar. Bastante, bastante. Principalmente porque muita coisa que a gente vê, muita coisa que falam,
era coisa que não era compreendida. Então, eles colocavam como eles viam. Tal coisa aconteceu e foi aquilo que aconteceu, e de repente é porque eles não conheciam. Mas mais interessante é uma análise que o Erich von Däniken chega a fazer, creio eu, que seja no prefácio do Eram os Deuses dos Astronautas. Ele diz assim: imagine que nossa civilização desaparecesse agora, que ninguém sobrevivesse, que Deus nos livre a pandemia, e viesse uma outra civilização, né? E viesse uma outra civilização de arqueólogos de outro planeta. E ele começasse a pegar pedaços de informação sobre nós, como nossos arqueólogos fazem. Então eles diriam uma coisa interessante assim: olha só, esses discos, eles tinham vários em casa e depois eles mudaram de tamanho, mas quando eles não tinham o que fazer, eles arremessavam e disputavam medalhas para ver quem jogava esses discos que eles tinham em casa mais longe. E mais interessante é que eles olhavam o céu e achavam que vinham discos desses do outro mundo. Então, a história é uma aproximação, né? O direito fala que, até, por exemplo, assim, o direito diz que a testemunha ocular é a prostituta das provas, porque ela chega muito deturpada. Dizem que um professor de direito penal chegou e combinou com 2 alunos deles brigarem na sala de aula. E aí chegou, colocou eles para fora e pediu para que todos fizessem um relatório. E ali saiu até arma de fogo. Então você veja, imagine o que a gente está descrevendo da própria história. Então tem muita emoção, tem muita fé, tem nossa própria esperança, nossa própria projeção dos nossos dias quando interpretamos a história, né? Isso é interessante. Né? Com certeza. Vamos lá, Uban. Ok. É por isso que eu falo, essa questão da arqueologia histórica. Eu falo assim, eu estou preparando uma espada para poder dormir com ela, né? Para que se eu for encontrado no futuro, né? Acharem que eu sou guerreiro. Mas é verdade, eu estou fazendo mesmo. Está aqui no... Eu pego ela daqui a pouco para vocês verem. Então, mas o Caim está fazendo uma armadura, né, Caim? Acho que você terminou a sua armadura. Rapaz, olha, já que você perguntou, eu estava até esfregando meus olhos. Eu faço uma visita a crianças com câncer, vítimas de violência, mas com a armadura do Batman. Então eu acabei de chegar lá e eu ia entrar com os olhos pintados de preto. Eu disse, e agora, cara? Entendeu? Eu vou ficar parecendo o Oz, mas consegui tirar. Não, e tem que explicar, né? Tem que explicar, que senão ninguém ia entender. Ninguém ia entender o que esse cara tá... Mas é legal, tá trabalho, né? Bom, a questão do meu livro é a seguinte, é até interessante, você vai perceber que o papo hoje aqui ele é bem profundo e pesado, né? No sentido, porque eu e o Caim, a gente segue a mesma linha, né? Praticamente, né? O meu começo também foi com pesquisas, né? Foi com pesquisas ufológicas e tudo mais, tal. Na realidade, eu sempre fui muito curioso, né? Acerca de tudo isso. Então, desde os meus 12, 13 anos, eu já me envolvia nessas situações, né? A região que eu moro é bem propícia para esse tipo de coisa. E como o Caim já sabe, o meu padrinho, ele foi ele era um civil que pertencia a um grupo oficial da Força Aérea Brasileira, né? Que pesquisava, né? Como eu disse oficialmente, né? Pesquisava a questão dos objetos voadores, né? Então eu tive logo cedo, né, lá pelos meus 14, 15 anos em diante, eu tive acesso a cerca de entre 4.000 a 6.000 casos das Forças Armadas, né, sobre objetos voadores e outras situações, né, de visão de coisas desconhecidas, né. E então eu sempre fui envolto com isso, e eu sempre acabei me envolvendo com pessoas bem mais velhas do que eu, né? Sempre andava junto, né? Gostava muito daquela sabedoria, aquela coisa toda, né? Então eu conheci o pessoal que foi para a Antártida logo cedo, né? No Barão de Tefé, né? Naquele primeiro navio, fui para a Antártida, né? Conheci, aqui tinha um ecoparque aqui próximo a Tatuí, né? Comandado pela Susan Andrews, né? Que é uma norte-americana. A Susan falava praticamente 10 idiomas, né? Ela morou no Egito, morou em vários locais, né? Então eu tive muito acesso a todas as pessoas, cientistas alemães e tudo mais.
E eu fui tomando gosto. E o meu padrinho, né, que hoje, que é o Acácio José de Oliveira Camargo, hoje o filho dele é que cuida da instituição, que é a faculdade, a SETA, aqui em Tatuí, né? E desde aquela época ele já tinha um planetário na faculdade, né? Então ele era bem à frente do seu tempo, tinha todo tipo de coisa. Então, na realidade, ele não foi, assim, eu falo meu padrinho que ele me batizou depois já de adolescente, tá? De adolescente. Então eu fui ter contato depois de adolescente com tudo isso, né? Só que ele apoiava tudo, ele apadrinhava realmente tudo que a gente fazia, e a gente criou um grupo de pesquisa chamado Grupo Quasar, ao qual ele pertencia, ele assinou vários documentos, informou as autoridades das nossas pesquisas, e aí começou. Então o meu primeiro livro, que está até aqui atrás, o Will está aí também, o Will Capas, né? Essa capa aqui, o Will que eu desenvolvi a capa, o Will ajudou a elaborar tudo, né? O Will está aí, um abraço para o Will. Esse livro aqui é a segunda edição. Aquele é a primeira edição como independente e aqui a segunda edição via Crystal Books, né? Esse primeiro livro, Os Primeiros Astronautas, ele relata essa época que eu vivi. Ele relata a época que eu vivi, mas ele relata alguns pequenos momentos dessa época. Como se fosse uma aventura, tipo, vou até ali e já volto, né? Então, vivemos uma certa aventura e retornamos. Agora, quem ler o livro vai falar assim, peraí, isso é fantástico demais, no sentido assim de foge da realidade, isso aí ocorreu. É o seguinte, nós conhecemos pessoas que se afirmavam extraterrestres, isso é real, e o livro vai em cima dessa situação. Porém, todas as ocorrências, elas nem sempre ocorreram na mesma ordem cronológica. Eu criei uma linha fictícia para amarrar todas essas ocorrências, né? Aí o pessoal pergunta, mas por que você não colocou de forma documental? Porque o pessoal que trabalha com ufologia, o Caim sabe bem disso, eles estão acostumados com livros documentais. Tipo, tal hora, objeto pousou, grama amassada, grama demonstra certa radiação, esse tipo de coisa. E não. O que eu quis fazer foi realmente uma aventura. Eu quis seguir uma outra linha. Na verdade, até preciso deixar claro que eu adoro e me inspiro no JJ Benítez, né? Eu gosto muito, né? Foi quem fez Operação Cavalo de Troia. Quem não teve a oportunidade de ler Operação Cavalo de Troia, né? É um bom livro para se ler. E me inspirou bastante em escrever nessa forma de aventura, tudo isso. Porque a minha única intenção com esse livro era homenagear todas aquelas pessoas que estiveram comigo naquela época e muitos ainda estão hoje em dia. Eu acabei perdendo muitas dessas pessoas, né? Várias foram, por serem mais velhas, foram fazendo a passagem, né? E então eu falei, a hora já está mais do que na hora de eu homenagear, né? Aí eu resolvi escrever esse livro, tá? Então, por isso que eu classifico ele como realismo fantástico, ou seja, uma realidade expandida, né? Ele tem uma série de conteúdo, uma certa filosofia, né, por trás, vários conhecimentos subjetivos, né, para fazer com que você reflita acerca da existência, do início do mundo, do início das coisas, né, e acerca da possibilidade de vida, né, em outros planetas. E de conhecimentos antigos, como o Caim observou aí, né, esses conhecimentos antigos. O segundo livro, que vai ser lançado agora em agosto, que é o livro da existência, ele já é um livro também do realismo fantástico, ele pega situações reais, né, onde eu exagero com teorias. Por que exagero, eu digo? Realidade fantástica, pego a realidade, expando, né, utilizando teorias. Eu me descobri, através dos primeiros astronautas, como um teorizador, como alguém que fica criando conjecturas, situações possíveis, né, para se levar a outro pensamento. Uma das pessoas que me ajudou a reconhecer essa possibilidade foi o próprio Caim, né, que está aí. Eu estava, até esse segundo livro leva o nome do Caim como agradecimento, porque eu estava meio desanimado. Eu havia concluído o livro todo, mas eu não sei, eu estava um pouco desanimado em relação a ele. E ele foi uma das pessoas que me incentivou a levar e me reconhecer como teorizador. Então hoje eu me reconheço como alguém que gera teorizações, né, teorias, né? Eu falo teorias não é bem a palavra, porque o Caim sabe bem disso, porque dentro da pesquisa científica, né,
a teoria ela leva um outro peso, né? Ela leva um outro peso. Então eu costumo dizer que é uma hipótese, né? A hipótese ela vai ficar entre teoria e... Fugiu a outra palavra, né? Ela fica entre meio, né? Então eu coloco hipótese, porque eu coloco aquela situação e coloco algumas mostras de provas de existência sobre aquilo, né? Baseando de forma real. Então é isso. Eu falo sobre a existência, questiono as religiões no segundo livro, né? Ah, mas então não vou ler, eu tenho essa... Não é isso. Não leve para o lado ruim. Eu tento expandir um pouco essa visão acerca da nossa existência no planeta, né? E que a gente vive dentro de uma matrix. Porque a gente vive realmente dentro de uma matrix, né? A gente foi educado errado, foi ensinado errado. A minha formação inicial é artes visuais, né? Agora estou com pós em arqueologia, né? Mas eu sempre levo para esse lado da história da arte, coisas voltadas ao patrimônio, a descobertas antigas, né? Então, sendo da arte, eu costumo dizer até para os meus alunos que tudo passa uma mensagem aí fora. É uma verdadeira matrix, a gente é codificado a cada instante, né? Só que a gente é codificado de forma a ser manipulado e acreditar numa existência que não é a verdadeira, tá? Por exemplo, como vários filmes já mostraram, né? Se eu caminho daqui até o supermercado, eu vou ser submetido a inúmeras informações, né, que estão me programando. O Caim sabe muito bem disso, que ele é um profissional dessa área, né? Da área do estudo do cérebro, né? Das questões neurológicas, ele sabe muito bem disso. Uma placa, né? Eu até cito isso no livro, né? Eu costumo citar a cadeia de lanches lá, né? Vamos colocar, né? Um McDonald's, né? É como se ele passasse a informação entre como agora, né? Por quê? Porque isso o amarelo, a gente faz. Sim, o vermelho é o agora, a emergência, né? Ambulância, bombeiro, sangue, né? Aquela urgência, né? Tudo que é vermelho é o agora para a mente, né? E o amarelo, ele também passa a questão da fome, o exemplo está na natureza, né? A fruta, quando está no ponto de ser saboreada, ela começa a adquirir tons amarelados. Então é uma regra geral, mas na maioria dos casos, né? Então, ela passa fome. Mas o amarelo, ele também faz com que você grave, que você guarde a atenção. Uma placa de lombada a 200 metros, o fundo é amarelo, não é à toa. Ele é amarelo para que você lembre que dali a 200 metros tem alguma coisa. Vai estudar para um concurso, pega um celofane amarelo, põe sobre o texto, tá, vai te dar um pouco de fome, mas você vai guardar mais informação. Então, pouco, se depender de mim, nossa senhora. Mas, então, por que eu estou falando dessas coisas básicas? Porque, além dessas coisas, aí todo mundo anda na rua pensando, eu escolhi tal coisa. Não foi você que escolheu. Você foi levado a escolher, muitas vezes. Mas eu falei sobre isso esses dias. Porque você liga a televisão, no noticiário, não importa o canal. Aqui a gente assiste muito CNN, Globo News. Não importa o canal. Se você olhar a reportagem, ela te induz a algo. Tipo assim, vai chegar a época do 13º. O que você deve fazer com o seu 13º? Eles não falam para você fazer. Mas a reportagem é de uma forma que todo mundo que está vendo vai fazer. Porque é o que estão recomendando. É o ideal. Sim, eu falei, você tocou num ponto interessantíssimo. Ora, você deve gastar. Ora, você deve guardar. Você já reparou? É sempre assim. Eu falei, mas meu pai, como o povo é manipulado? Vou te dar um exemplo. Uma torneira pingando, né? A torneira pingando. Economize água. Nossa, o meio ambiente e tal, economize água. Será que a culpa é da sua torneira pingando? A culpa não é da sua torneira pingando. Das grandes indústrias. Porque se o rio estiver passando aqui está a cidade, o rio está passando aqui. Se eu captar aquela água ou não captar, ela vai passar do mesmo jeito. E vai desaguar onde precisa desaguar. Então, se eu captar aquela água, utilizar, mas devolver ela da melhor forma, né? Da melhor forma que eu deveria devolver para o rio, ótimo. O problema está que eu não vou devolver da melhor forma.
Porque quem deveria aplicar no tratamento e na devolução não aplica. É tudo mentira mas quando a culpa eles falam. Sua, né? Mas a culpa é sua. Eles transformam isso tudo em culpa nossa. A não ser na questão de estiagem. Em época de estiagem, aí sim, aí tá certo, tem que economizar e tudo mais. Mas a água que está no planeta é a mesma desde o início. Ela é a mesma, esse ciclo todo. Então a gente é criado errado, a gente vive numa matrix. Você citou a questão do 13º, né? Mas vamos pensar, por exemplo, a moda. Onde surge a ideia de que na próxima tendência vai usar o bolso do lado de fora? E por que alguém pensou isso em algum momento, só que em pouco tempo isso está em todos os noticiários, revistas. Mas peraí, como que isso alcançou? Quantas pessoas mandam no mundo? Quantas pessoas se beneficiam com esse consumo, com uma série de coisas? Quantas pessoas não querem que você acorde, que você entenda como o Egito foi, né, que vocês estão citando aí, né? Que você entenda se existe ou não vida em outros planetas, né? Será que de repente nós não somos os marcianos que estragamos Marte e viemos para cá estragar? Né? Mas você sabe que eu falei essa teoria repente... pro meu marido? Eu falei, você sabe que eu acho que a gente é o ET, né? Porque a gente já está vendo outros lugares para poder habitar. Nós somos crias do ET, nós somos crias do ET e automaticamente o próprio ET, né? É isso que eu já falei. destruímos o mundo. Nós já destruímos e viemos para cá. Destrói onde está e vai para outro. Aí ninguém sabe disso e como é que o ciclo continua. Esses dias eu estava vendo, somos a única espécie que paga para viver no planeta. Mas peraí, nenhuma outra tem dinheiro. É óbvio, porque as outras, elas vivem o ciclo natural. Elas têm água, têm tudo. A gente criou sistemas para pagar tudo que vem de graça. Né? A gente não vive em comunhão. Né? A gente foi criado achando que a gente tem que competir. Já está aí o erro. Né? A gente, na realidade, acha que é competitivo. A educação foi criada assim, é prova, prova, prova. Quanto você tirou, quanto você não tirou? Ah, você está apto, você não está apto. Um amigo meu vivia falando, Francis, ele falava assim, quem foi que entregou o primeiro diploma no mundo? O primeiro diploma de médico, quem entregou no mundo? Se não existia nenhum diploma, quem foi que entregou o primeiro? Alguém que não era formado, mas era capaz de formar. Porque então o importante é o conhecimento. E não o que você tem dentro da sociedade. O resto é tudo divisão. O resto é tudo forma de criar obstáculos e controle. Né? Então o livro vai por essa linha, esse segundo. Tá? O primeiro, ele já te leva a questionamentos. O segundo, ele foge um pouco disso, mas ainda linkado com essa ideia de abertura da mente. E logo vem o terceiro. Muito interessante. Adorei o livro de vocês, eu preciso ler. Adoro. Mas você sabe que quando começou a pandemia, alguém fez uma piada, aí vendo, né? Falando de desastre natural, pandemia, o que mais falta? ET. Aí comentaram assim, bom, então fala para eles entrarem na fila, porque as desgraças têm prioridade. Aí todo mundo tirou sarro. Eu até printei, porque eu adorei a resposta, né? Entra na fila, ET. Porque eu falei, eu coloquei no story. Aí, nossa, teve um monte de visualização, tudo, né? Quando veio